aqui com o escritor e jornalista Laurentino Gomes, autor da trilogia 1808, 1822 e 1889. Estamos no Graciosa Country Club, onde o autor fará a publicação, falará da publicação do seu último livro, 1889, e também uma sessão de autógrafos. Tudo bem, Laurentino? Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu. Conta pra gente um pouquinho como que foi o processo da trilogia escrever. Bem, essa é uma trilogia que foi surgindo ao longo do caminho, né? Eu escrevi o primeiro livro porque tinha um evento importante no caminho, que era a comemoração dos 200 anos da chegada da corte ao Brasil em 2008, ou seja, no bicentenário. E eu tinha feito uma pesquisa, ainda como jornalista, sobre esse tema, fiquei fascinado pelo assunto e decidi fazer um livro-reportagem. E aí a repercussão foi muito maior do que eu imaginava. O livro começou a vender mais do que eu imaginava, eu fui meio que obrigado a pedir demissão do emprego onde eu estava, que era a Editora Abril, para me dedicar aos outros livros. Aí os leitores começaram a pedir um segundo livro, que era sobre a independência, 1822. E a terceira data óbvia, no século XIX, era 1889. Então eu, assim, sendo puxado, ouvindo sugestões dos leitores, eu acabei construindo uma trilogia sobre a construção do Brasil do século XIX, do Estado brasileiro, né? Como é que o Brasil se organizou como nação independente depois de romper os vínculos com Portugal. Então foi a partir daí que surgiu essas datas emblemáticas. Exatamente. De partida, né? Agora, claro, tem uma fórmula de capa que é muito peculiar, né? Sempre uma data forte, com um subtítulo provocativo, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Então, essa é uma fórmula bastante peculiar do jornalista, né? Eu tive uma dúvida. Como que você fez no 1822 a independência se tornar agradável aos leitores comuns? Eu tenho sempre uma preocupação de, primeiro, escrever de uma forma muito simples, jogar luz dos personagens. Eu acho que toda vez que você faz pequenos perfis de quem foi o Dom Pedro I, Leopoldina, José Bonifácio, você faz com que essa história fique mais próxima das pessoas, também de carne e osso, que estão lendo hoje, estão vivas hoje. E eu acho que tem uma sutil mistura entre coisas pitorescas, engraçadas, curiosas, com análises mais profundas, né? Que o Brasil era esse, que era a escravidão, a índole autoritária do Dom Pedro. E essa é uma fórmula jornalística também, ou seja, eu acho que uma tarefa importante do jornalista é tornar relevante, atraente um assunto que tem interesse público. Então, as pessoas precisam estudar história, mas ninguém precisa estudar história sofrendo. Eu acho que você pode se divertir um pouco aprendendo sobre o Brasil. Bom, nós sabemos que antes de ser escritor você é jornalista. E o jornalista está habituado a escrever no estilo hard news. Qual a maior dificuldade que você encontrou na hora de escrever algo que aconteceu já há tanto tempo? Eu acho que existem várias formas de jornalismo hoje, né? Tem o jornalismo hard news, como você citou, que é falar sobre o avião que desapareceu na Malásia, sobre a incorporação da Crimeia pela Rússia, ou seja, são assuntos quentes do dia a dia que você precisa passar para o leitor o mais rapidamente possível quando você tem uma novidade. Mas, ultimamente, tem surgido fórmulas muito novas de jornalismo. Jornalismo de moda, jornalismo de literatura, jornalismo sobre carro, sobre esporte, sobre estilo de vida, bem-estar. E uma das formas jornalísticas que eu mais gosto é quando você faz uma grande reportagem sobre um assunto um pouco mais distanciado no tempo, que é o caso da história, caso de um livro como esse. Ou seja, que numa linguagem jornalística, numa linguagem acessível, mostra um tema do século XIX. Não necessariamente precisa ser um historiador para falar sobre esse tema. Acho que um jornalista pode fazer um livro-reportagem sobre esse assunto usando as mesmas técnicas de investigação que ele usaria para um hard news. Então é possível, né? Um diálogo entre o jornalista e o historiador. Ah, sem dúvida. Eu acho que nós temos muito um para ensinar o outro. Eu acho que o historiador tem que ensinar o jornalista metodologia, disciplina,
técnica de pesquisa, e o jornalista pode ensinar ao historiador o uso de uma linguagem mais acessível. Para a gente encerrar, qual a dica que você deixa para os alunos de jornalismo que desejam seguir nesse âmbito histórico? Primeiro que leiam muito. Eu acho que assim, ninguém se torna um bom jornalista, um bom escritor, sem ter lido muito. Ler livro, ler jornal, ler revista, ter um olhar muito amplo sobre o mundo, porque a história, ela é a grande aventura humana sobre a face da Terra. Então inclui a medicina, inclui a ciência, inclui a tecnologia, a moda, o comportamento, as grandes inovações na filosofia, na economia, na política. Então, eu acho que uma grande curiosidade geral, né? E principalmente na hora de escrever, levar em conta o leitor final, que não é um especialista no assunto. Então isso nos obriga a ser muito generosos com esse leitor, a escrever de forma simples. Ou seja, a pesquisa tem que ser profunda, mas a narrativa do que você descobriu tem que ser a mais simples possível. Ok. Obrigada, Laurentino. Eu agradeço. Ficamos lisonjeados, tá? Por você ter dado esse espaço pra gente. Eu também. Obrigada. Obrigado.